ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Existe uma palavra dirigida ao povo do reino que parece estar muito distante de nós ou da possibilidade de se praticá-la. Veja o que o Senhor diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Se achamos difícil tomar o padrão de homem perfeito, como vamos ser tão perfeitos quanto Deus? Porém, eu preciso dizer que, embora isto nos pareça um desafio impossível, tal perfeição é toda a realidade do reino. Se esta escada nos parece grande demais, ainda podemos subir um degrau de cada vez, porque Deus certamente um dia vai terminar a obra que começou em cada um de nós. Esta perfeição não é apenas a nossa expectativa, mas também o sonho de Deus. Foi pensando no aperfeiçoamento dos santos que Ele concedeu os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque o seu propósito é que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, do 11 a 13. Para que alcancemos tal perfeição, segundo a medida de Cristo, serão trabalhadas todas as áreas da nossa vida. Mas o assunto de hoje é a misericórdia. Sabemos que Deus é misericordioso, mas será que nós estamos sendo? Veja a expressão forte deste texto. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5, 43 a 45. A princípio parece estranho. Ele disse aos filhos que eles fizessem algo para se tornarem filhos. Mas aqui aprendemos que a mesma vida divina que nos tornou filhos é aquela que nos capacitará a fazer a vontade do Pai. Então aí eu começo a entender que para ser perfeito como Deus, eu preciso, no mínimo, ser misericordioso com os outros. Alguns homens não merecem o sol e nem a chuva, pois não glorificam a Deus e não reconhecem a sua autoridade. Mas, mesmo assim, a mesa deles está repleta de coisas boas que a terra produziu, e todos eles respiram o mesmo ar que respiramos e bebem a mesma água que bebemos. Mesmo estando na igreja, se a vida do Pai não estiver sendo exercitada por nós, nunca vamos ter misericórdia dos outros ou procurar amar alguém que não esteja dentro do nosso conceito de merecimento. Jesus ensinou assim: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e sabendo que Ele é um reto juiz, certamente Ele nos julgará com justiça. Mas com respeito ao reino, a misericórdia prevalece até mesmo sobre o juízo. Hoje estamos na escola da perfeição e nos esforçamos ao máximo para ser um vencedor. Mas naquele dia ainda não estaremos totalmente perfeitos. Se apenas a justiça fosse aplicada a nós, seríamos todos reprovados. No entanto, se amarmos o próximo, alcançaremos uma misericórdia adicional. Assim está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem,
se todavia fazendo acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, do 8 a 13. Portanto, se há um juízo sem misericórdia, também há uma condição em que esta misericórdia será manifestada. Veja o que Paulo escreve a Timóteo acerca do irmão Onesíforo e de outros. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. 2 Timóteo 1, 15 a 18. Já Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. 2 Timóteo 4, do 14 a 16. Então, o Espírito Santo nos ensina que o critério para se alcançar misericórdia naquele dia é plantando misericórdia hoje. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, que façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Gálatas 6:10. Nós somos chamados à liberdade, mas não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Que sejamos antes servos dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, do 13 a 14. Um bom conselho para o vencedor é esse: para contigo mesmo seja justo, mas para com os outros seja misericordioso. Porque dar aos outros além do que eles merecem não é questão de justiça. A justiça humana não aceita acrescentar 1 milímetro além do que o outro merece. No entanto, agindo assim, vamos matar todos em nossa volta e aí dizer, como sou justo. Mas veja qual é a matéria da aula do Senhor. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, do 8 a 12. Primeiro João narra as palavras do Senhor, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso está em João 3,16. Mas depois ele é usado pelo Espírito e diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Primeira carta de João 3,16. Se Jesus morreu por nós quando éramos pecadores e não merecíamos o seu amor, devemos ir e fazer o mesmo.
Ainda com respeito à misericórdia, a palavra diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Mateus 7, do 1 a 5. Todos nós, os salvos, já tomamos um banho completo. Porém, enquanto estamos neste mundo, o pecado, que é a sujeira do caminho, acumula em nós durante o trabalho do dia. Mas na presença dos irmãos, somos lavados, ou pelo menos deveríamos ser. Pois se o Senhor e Mestre lavou os nossos pés, devemos lavar os pés uns dos outros e perdoar-lhes as suas ofensas. João 13, do 10 a 16. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vou terminar com o versículo de Mateus 5,7 que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na próxima mensagem, continuarei falando sobre o reino dos céus. Jesus é o Senhor.